Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, professora Fernanda de Pedagogia e Letras, e o meu tema para falar aqui com vocês hoje é sobre a monitoria voluntária, o nosso primeiro projeto inicial, onde nós testamos efetivamente se a monitoria iria funcionar ou não para o EAD. Então eu trouxe esses dados desse projeto piloto para vocês, para compartilhar com vocês e para que a gente comece a pensar na monitoria novamente aqui nos nossos cursos EAD. Então a gente sabe, né, que a educação à distância ela não existe desde a invenção do computador ou da internet, mas ela já existe desde o século passado, onde nós fazíamos as trocas do material via correspondência, depois partimos para o rádio, para a TV, e hoje em dia a educação à distância ela é mediada basicamente pela internet, né? Ela foi normatizada na LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que foi feita em 1996, e ela é caracterizada como uma modalidade educacional, onde a mediação didático-pedagógica acontece nos processos de ensino-aprendizagem através das tecnologias da informação e da comunicação, onde os professores e os alunos estão presentes em tempos e horários diversos, né, em momentos assíncronos. Então, quando a gente analisa o nosso estudante EAD, a gente verifica que muitas das vezes ele tem interesse em outras atividades que não aquelas somente disponíveis nas disciplinas. Então, analisando o perfil desse estudante, nós verificamos que ele é um trabalhador, a maioria deles já são adultos, dispõem pouco tempo para estudar, mas querem ampliar a sua qualidade de formação e o seu conhecimento. Então, esse é o nosso estudante EAD, né? E aí, então, quando a gente se depara com esse interesse do nosso estudante, como ampliar, então, esse conhecimento e essa formação desse estudante EAD? Temos algumas possibilidades, temos cursos extracurriculares, atividades complementares, estágio, iniciação científica e a monitoria voluntária, que até então, até 2014, ela só acontecia na Universidade Anhembi Morumbi, nos cursos presenciais, e em 2014, então, através de uma iniciativa do professor Janes, nós montamos esse projeto piloto que foi realizado em algumas disciplinas dos cursos EAD. Então, o que é o programa de monitoria voluntária, né? Ele é um instrumento que vai melhorar a qualidade de ensino tanto na graduação quanto na pós-graduação e tem como objetivo estimular o desenvolvimento da vocação para o magistério desses nossos estudantes que apresentam excelência no rendimento escolar. Isso detalhadamente mais para frente, tá? Ela tem objetivos, ela tem um regimento específico, né? Então, dentro dos seus objetivos é a questão da vocação, que eu acabei de falar para vocês, auxiliar o docente no desenvolvimento das atividades relacionadas à disciplina, possibilitar aos estudantes o aprofundamento, né, nos conhecimentos teóricos e práticos, possibilitar o cumprimento das atividades complementares e até auxiliar o docente nas webconferências, tá? Então, nessa época, em 2014, nós fizemos uma seleção exclusiva pelo EAD, né? Nós fizemos um formulário de inscrição através do SurveyMonkey. Tivemos inicialmente 820 estudantes inscritos e as disciplinas oferecidas eram 10, tanto na área dos negócios, quanto na área da educação e na área da gastronomia também, tá? Qual foi o critério para a escolha dessas disciplinas? Eram disciplinas que apresentavam alta reprovação. Então, nós imaginamos que com a presença do monitor, nós poderíamos reverter estes dados a partir do programa de monitoria, tá? E quais foram as etapas, então, do processo seletivo? Primeiro, eles se inscreveram no formulário, nós obtivemos esses dados através de uma planilha e começamos a analisar cada estudante inscrito, tá?
Então, pegamos primeiro o histórico escolar desses estudantes. O estudante não poderia ter média semestral inferior a 8 pontos, tá? Então, nós pegávamos as disciplinas cursadas nos semestres anteriores e nós fazíamos as médias semestrais de cada semestre desse estudante. Não podia ter nenhuma DP, já tinha que estar pelo menos no segundo semestre do curso e ele já tinha que ter sido aprovado na disciplina que ele gostaria de ser monitor, tá? Depois dessa primeira análise, nós fizemos uma entrevista via Collaborate. Foram aproximadamente 20 estudantes que foram entrevistados via Collaborate. No começo nós tentamos fazer a entrevista individual, mas não deu certo por questão de agenda, tanto dos entrevistadores quanto dos alunos candidatos, e acabamos fazendo um dia uma sessão com vários estudantes, que também foi muito proveitosa, né? Nessa entrevista, a gente tinha como objetivo verificar se ele já tinha alguma experiência com a docência e se ele tinha realmente vocação e interesse para atuar na monitoria. Após essa entrevista, nós ficamos com 9 alunos aprovados para 6 disciplinas, tá? E durante o processo nós tivemos 4 desistências. Então, nós ficamos efetivamente com 5 monitores. Vejam, de 820 interessados, o processo finalizou com 5 estudantes monitores, tá? Quais eram as disciplinas oferecidas? Em pedagogia, são essas 4 primeiras: didática, função social da escola, práticas educacionais, didática, ação pedagógica e avaliação, e o raciocínio lógico e matemático. Em gastronomia, ciência dos alimentos e nutrição e habilidades básicas de cozinha. O que eles fizeram durante o período da monitoria? Então, primeiro eles entravam em contato com o professor da disciplina via e-mail e traçavam um plano de ação para a monitoria, tá? E o professor tinha liberdade para indicar tarefas que ele julgasse importante para esse monitor na sua disciplina. Foi também criado um fórum, Fale com o Monitor. Dentro do fórum, Fale com o Professor. E nós enviamos avisos dentro das disciplinas, apresentando o monitor, informando o que era o aluno monitor e contextualizando para os demais estudantes da turma, tá? Então, esses monitores tiveram bastante liberdade para atuar, mediante sempre a autorização do seu professor, tá? Então, tivemos estudantes que elaboraram materiais complementares para revisão de conteúdos para a prova N2, tivemos muito debate no fórum Fale com o Monitor. Na disciplina Raciocínio Lógico, uma disciplina um pouco mais prática, o monitor elaborou exercícios extras. Tivemos alunos de gastronomia que atuaram na aplicação de provas presenciais e até estudantes que elaboraram questões teóricas para debate, tá? Foi um processo bastante interessante, tivemos depoimentos muito empolgados desses estudantes monitores e nós percebemos que teve uma aproximação muito grande do aluno da disciplina com o monitor, porque nós apresentávamos um monitor como sendo um estudante também, que já passou por essa disciplina e por isso nós sentimos essa proximidade entre eles. Muitos monitores elaboraram, como eu falei, materiais complementares e esses materiais complementares ajudaram bastante na realização das provas. Percebemos uma interação bastante interessante entre o professor da disciplina e o monitor. Então, no começo, nós tínhamos professores muito resistentes na pedagogia, principalmente, e no final eles nos trouxeram um feedback bastante positivo desse projeto piloto. E percebemos, sim, entre esses 5 estudantes que efetivamente concluíram o processo,
alguns deles tinham maior vocação para a docência do que outros. Então, foi um processo bastante enriquecedor para o EAD, que nós temos muito interesse que continue a partir de 2017 para todos os cursos da Rede Laureate, né? Aqui eu trago algumas referências bibliográficas que eu utilizei para a elaboração desse trabalho. E temos também um edital disponível para vocês conhecerem como que aconteceu nesse link. Tá? O programa de monitoria já foi reformulado e temos interesse que ele aconteça novamente a partir de 2017 para os cursos de negócios contábeis e educação. Obrigada, até mais.